chegar depois. Comecei a gravar agora. Beleza. Anísio, você pode orar para a gente começar, meu irmão? Por favor. Posso. Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor Deus, é com alegria que estamos aqui nessa tarde para fazer mais um pouquinho de Ti, Senhor Deus, a Tua palavra. E peço ao Senhor, Pai, que o Senhor dê sabedoria ao Vinícius, que possa dar uma excelente aula para nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Se eu permitir que você... Pronto. Já pode compartilhar, Vinícius. Vamos lá. Estão vendo a minha tela? Sim. Beleza, meus irmãos? Sim. Vamos muito dar bem. prosseguimento, então, à nossa série de estudos sobre as disciplinas espirituais, sobre as ações que nós precisamos fazer, muitas vezes não naturalmente, mas fruto de um esforço consciente. Eu acho essa uma definição muito boa de disciplina, que é um esforço consciente. Algo que, por mais que seja difícil, você se esforça e se esmera em fazer por conta que o benefício daquilo é muito maior do que a dor do esforço, né? Então, na nossa vida cristã, por causa da presença do pecado, se torna muitas vezes não natural, não automático as ações que nós precisamos fazer para vivermos de uma vida que agrade ao Senhor, né? Então, as disciplinas espirituais, elas estão aí, são as ações, os esforços conscientes que nós precisamos fazer a fim de alcançarmos a piedade, a fim de vivermos uma vida que de fato agrade ao Senhor, né? Já temos falado sobre a absorção bíblica, a importância de realmente vivermos uma vida imersos na palavra e absorvendo ela, não somente a leitura, mas também a memorização e também a meditação da mesma. Falamos sobre oração, sobre adoração, evangelismo, e hoje estaremos falando do serviço, o serviço com o propósito de alcançar a piedade, né? Depois dessa breve introdução, a ideia central dessa aula, meus irmãos, dessa e da próxima aula, nós falaremos a respeito do serviço, a importância do serviço em duas aulas, é que é necessária a qualidade de nossa vida com Cristo. Respondemos ao seu amor, servindo a Ele, sua igreja e ao próximo, né? Então, o que eu preciso que os irmãos lembrem, caso os irmãos se esqueçam de tudo, eu preciso que os irmãos lembrem dessa aula e também da próxima, de que não existe uma vida cristã sem uma vida de serviço. Nós fomos chamados para servir. Efésios capítulo 2, que é um capítulo sobre salvação, um dos textos mais clássicos sobre salvação pela graça, é concluído o seu primeiro parágrafo falando que nós fomos salvos por meio da fé, pela graça por meio da fé, e nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Ou seja, a redenção em Cristo Jesus nos coloca em uma posição, nos coloca em um caminho de serviço. Um caminho ao qual a inércia não deve ser levada em conta. Não fazer nada, apenas ter o seu status espiritual mudado de um ímpio para um crente, não é esse o objetivo. Há uma questão de uma predestinação. E essa predestinação é o quê? Nós sermos conformados à imagem de Cristo. E isso é feito através de uma vida de boas obras. E dentre essas muitas boas obras, o serviço está incluído nisso. Então, que fique bem claro para os irmãos a ideia central, que é necessário a qualidade de nossa vida com Cristo, respondermos ao seu amor, servindo a Ele, sua igreja e ao próximo. E aqui fica claro que existe três esferas, né, de atuação do seu serviço. Primeira coisa, servir ao próprio Deus, né? A disciplina espiritual matriz, que nós podemos dizer. O pastor Flávio tem falado isso nos cultos de quarta-feira, né?
A disciplina espiritual matriz, a principal, que é amar a Deus e amar ao próximo. Então, nós servimos ao Senhor e esse amor a Deus, ele transborda em amor para com os outros. E esse âmbito é o âmbito da igreja e também as outras pessoas, a família também, né? As pessoas mais próximas suas é a sua família, né? Mas também transborda na igreja, o seu serviço que você faz na igreja e também as outras pessoas, o seu vizinho, seus familiares, né? Seja lá quem for. Há muitas pessoas que precisam ser servidas, né? E nós fomos criados para isso, para termos uma vida de serviço que realmente agrade ao Senhor. Estamos juntos? Estamos entendendo? Ok. Sim. Então, vamos agora para uma definição do que é serviço, né? Estamos falando aqui de serviço, então o que seria esse serviço? Serviço é toda ação altruísta, motivada pelo amor a Deus e pela palavra, em favor do Senhor e do próximo, quer no contexto da igreja local, quer fora dela. Então, o que eu estou querendo dizer sobre uma ação altruísta? O que é uma ação altruísta? Vamos usar uma palavra aí um pouco... Não é uma palavra difícil, mas é uma palavra não tão usada. Alguém saberia me dizer o que quer dizer altruísta? Ao contrário de egoísta. Isso, contrário de egoísta. Então é uma ação que você não faz para você mesmo. Você não faz, não é uma ação visando o seu próprio benefício. Não é você que está em primeiro lugar nessa ação. E são todas ações as quais você participa sim, mas o benefício é sempre para o outro, para o próximo. E essas ações altruístas, elas têm motivações, né? Porque nós vemos muitas pessoas agindo em serviço para com os outros. Nós vemos, né? É o que mais tem aí as ONGs, por exemplo, as entidades filantrópicas, né? Muitas associações espíritas, por exemplo, e também de outras linhas espíritas ou outras linhas filosóficas ou místicas que temos por aí. Então, nós temos muitas pessoas servindo outras pessoas, né? Só que qual que é a diferença do serviço cristão? O serviço cristão, ele é altruísta, ele não é egoísta. Por quê? Na maioria dessas ONGs, dessas associações, dessas filosofias, essas pessoas elas buscam servir o próximo a fim de desenvolver a própria salvação, a fim de adquirir a própria salvação, ou a fim de receber algum tipo de benefício espiritual, místico, ou até mesmo material com aquilo. Ela faz aquilo, na verdade, para satisfazer ela mesma e não tendo o próximo e a Deus como objetivo, como propósito, como motivação. Então, percebo que na ideia central aqui, né, eu falo que é necessária a qualidade de nossa vida com Cristo, nós respondermos ao seu amor servindo a Ele. Ou seja, essa nossa vida de serviço, essa nossa vida de ações para com os outros, elas são nada mais, nada menos que uma resposta ao amor de Deus por nós. Nós não fazemos boas obras, nós não servimos as pessoas para sermos salvos, mas porque nós fomos salvos. Nós tomamos a bigornada na cabeça, nós entendemos que Deus nos amou primeiro em Cristo Jesus e que a nossa vida agora ela está escondida em Cristo e que Ele é a nossa salvação. E nós entendemos então que nós precisamos andar no caminho do Senhor. E o caminho do Senhor, o caminho de uma vida voltada ao Senhor, é uma vida que ama a Deus e que ama ao próximo. Então a motivação ela é muito importante, porque fazer o bem todo mundo está fazendo. Mas fazendo o bem como uma resposta ao amor de Deus e tendo os motivos que a própria palavra de Deus coloca para nós, isso só aquele que é salvo consegue fazer. E esse é o serviço que a Bíblia requer. O contrário disso são obras mortas. O contrário de uma vida de serviço como resposta ao amor de Deus são palha,
porque ela não é altruísta, ela é egoísta. Somente aquele que é salvo por Cristo consegue ter uma postura de coração onde, de fato, a única esperança e o único benefício, a única motivação para as suas obras de serviço é realmente Deus e a sua glória. Não é para ele se mostrar. Nós vamos trabalhar isso, a questão do serviço. Uma das dificuldades é que há muitas obras que são obras de bastidores. Aí ninguém quer fazer, que não vai aparecer. Eu fico muito feliz com os irmãos. A nossa igreja é servida de bons músicos, graças a Deus, né? E os irmãos são muito carinhosos conosco. Quando a gente vai lá e canta uma música bonita e faz um solo. Mas há uma equipe por trás para aquele som sair bonito. Irmãos que estão lá servindo. E muitas vezes eles não são elogiados, eles não são reconhecidos. E o serviço deles é essencial. Eu posso lá preparar o meu solo, o pastor pode ir lá preparar o seu sermão. Se não tiver ninguém para ligar o som e equalizar aquele som corretamente, o culto não vai sair com qualidade, entendeu? Mas aqueles irmãos, se eles realmente não estiverem motivados pela glória de Deus, se realmente eles não estiverem disciplinados a fazer aquilo porque eles amam ao Senhor, eles não vão fazer porque ninguém está vendo, eles estão por trás de tudo. Eles não recebem os aplausos, eles não recebem o reconhecimento, eles não recebem os elogios. Se fosse isso que eles buscavam, eles nem faziam, porque muitas vezes eles nem são lembrados. É isso que eu estou querendo dizer. Então, o serviço ele é toda ação altruísta, motivada pelo amor a Deus e pela palavra, em favor do Senhor e do próximo, quer no contexto da igreja local, quer fora dela. Porque eu estou falando de todos aqueles serviços operacionais, todas aquelas coisas simples, porém importantes de serem feitas, que também são necessárias fora do contexto da igreja. Como, por exemplo, você ter um vizinho que está doente e precisa ter a sua casa faxinada, por exemplo. É serviço cristão isso. Você pegar e se colocar à disposição dos seus vizinhos para ajudá-los nas suas necessidades físicas, né? E ninguém vai ver. Você não vai receber aplauso por isso. É capaz de só você e seu vizinho ficar sabendo. Mas porque você ama o Senhor, porque você compreende que Deus te ama, você coloca então o seu coração disposto a fazer o bem, né? Sem olhar a quem e sem esperar os olhares dos outros. Então, meus irmãos, trabalhado a ideia central e uma definição básica do que é serviço, porque isso pode existir de várias maneiras. Nós vamos trabalhar isso na próxima aula. Hoje eu estou trabalhando mais os conceitos, tá? Que fique bem claro. Então, este serviço pode estar ligado ou não ao seu dom, mas reconhecemos que, independente disso, é necessário disciplina para que a sua vida cristã seja uma vida de serviço. Então, quando nós pensamos numa vida de serviço, nós estamos pensando muito na questão dos seus dons, né? Os seus talentos, aquelas habilidades as quais você tem, que Deus te deu. Nós reconhecemos que toda boa dádiva, todo bom presente vem do alto, descendo dos pais da luz. Então, se há algo bom que nós podemos fazer, nós precisamos reconhecer a graça do Senhor na nossa vida, né? O tema dos dons não é um tema fácil, são questões, a gente chama de questões exegéticas, um tanto quanto difíceis, né? Para sabermos se de fato o autor ali, Paulo ou Pedro, está querendo passar uma lista exata de dons, ou ele está passando algo de maneira geral, né? Tem a questão dos dons extraordinários e os dons ordinários, dom de línguas. Então, o debate acerca do que são os dons é um debate muito intenso, que nos faz, às vezes, perdermos a essência desse assunto nas Escrituras. A essência é que nós somos membros de um corpo e cada membro tem a sua função. E o exercício dessa função, ele é potencializado pela questão do seu dom.
Eu gosto da definição que um dos meus professores no seminário passava, que o dom são talentos potencializados pela cruz. São coisas as quais você sabe fazer, você tem uma certa habilidade para aquilo, e você faz ainda melhor porque você faz motivado pelo Evangelho, você faz para a honra e glória do santo nome do Senhor. Então, esse seu serviço pode estar ligado ao seu dom, né? Como, por exemplo, o trabalho pastoral ou o trabalho de ensino que eu e o Marcelo temos desempenhado, né, de pregação, são serviços feitos à igreja que são essencialmente ligados ao nosso dom e à habilidade que nós temos de transmitir a palavra de Deus. Mas isso não significa que aquele que não tem um dom não possa servir, ou que eu não possa servir fora do meu dom. Então, se aparece alguma demanda na igreja e eu tenho disposição para ir, eu tenho algo que eu consiga fazer, eu preciso ir, eu preciso abrir mão de mim mesmo, ou seja, não ser egoísta, mas ser altruísta, né? E me colocar. Mas é claro que, se você estiver bem definido qual é o seu dom, se você souber bem realmente qual que é a sua vocação, qual que realmente a sua parte, a sua parte é essencial dentro do reino de Deus, essa disciplina vai se tornar um pouco mais fácil. Mas ainda assim, você vai precisar se disciplinar, né? Por mais que Deus tenha nos dado, por exemplo, o dom do ensino e da pregação, é necessária disciplina para que a gente estude semanalmente, fique pensando sobre aquilo, ore sobre o assunto, sobre os textos, né? Pesquise o texto, busque fazer as aplicações corretas. Não é algo que a gente simplesmente abre a Bíblia e faz. Por mais que o Senhor tenha nos dado o dom e a habilidade, é algo que ainda assim nós precisamos nos disciplinar. Mas quando você quando você tem uma vida de serviço ligada ao seu dom, você consegue ter mais facilidade com aquilo, né? Mas ainda assim é necessária disciplina. Então, busque descobrir o seu dom, mas, independente disso, entenda a necessidade de disciplina, de ter um esforço consciente para alcançar a piedade, e que será impossível você ter uma vida cristã de qualidade sem que você tenha como disciplina servir a Deus, servindo a igreja e servindo ao próximo, né? Então, meus irmãos, quais seriam os motivos de muitos cristãos não servirem em nada ou muito pouco em suas igrejas e também fora delas? O que a gente mais tem nas igrejas, em qualquer igreja, não vou dizer o que a gente mais tem, talvez, desculpa, posso ter sido um pouco cruel nisso que eu falei, mas uma boa parte dos cristãos são os famosos cristãos esquentam banco, né? São aquelas pessoas que não têm nenhum tipo de compromisso com nenhuma atividade na igreja, né? Elas simplesmente se satisfazem indo lá, assistindo o culto e indo embora. Elas não se envolvem com nada relacionado ao culto de domingo, para que o culto aconteça, e nem com as coisas, porque a igreja funciona de domingo a domingo, né? As demandas existem, a misericórdia precisa ser exercida na vida das pessoas, né? Há muitas atividades a serem desempenhadas para que uma igreja aconteça, né? Para que uma igreja consiga manter-se existindo, né? E as pessoas simplesmente não se envolvem. Elas não se envolvem, elas não buscam conhecer o seu dom, ou quando sabem o seu dom, elas são negligentes. Então tem muito crente esquenta banco. Alguns a gente até entende que às vezes ele acabou de chegar na igreja, né? E ainda está conhecendo a igreja, né? Muitas pessoas novas, então primeiro ela precisa ter esse período, né? Mas quando isso passa muito tempo na vida da pessoa e ela começa a se acostumar com aquilo, né? E geralmente essas são as pessoas que mais criticam os irmãos que se dispõem a fazer algo,
né? São as pessoas mais críticas, principalmente ao ministério pastoral, e pessoas mais críticas à música, por exemplo, porque elas se veem como espectadores, né, do culto, privilegiados, que é a única coisa que ela faz, e quando ela está ali, ela quer assistir o negócio de primeira linha, né? Se estiver fora do alcance, do gosto dela, ela se sente incomodada. Então, por que muitas pessoas são assim? Por que muitas pessoas simplesmente, elas sendo cristãs, eu não estou falando que essas pessoas não são salvas, tá? Não estou querendo trabalhar esse ponto, não é isso. Mas por que algumas pessoas, elas conseguem enxergar a vida cristã sem se envolver com a igreja ou com o serviço aos outros? Quais são os motivos? Por favor, participem. Estou falando muito já, falem vocês. Quais seriam os motivos? Vinícius, acho que um deles é simplesmente o comodismo, né? Eu tenho aquele dom, eu não faço, mas o Douglas se desdobra e faz, então eu fico satisfeito. Além do que, fica cômodo também depois reclamar do que ele fez, né? Então, falta... é comodismo, né? Não é não ser altruísta, é egoísmo, né? Exatamente. Porque sempre, toda igreja tem aqueles irmãos que fazem tudo. Pessoas multifuncionais, né? E essas pessoas, a vida dela, às vezes é outro oposto. Às vezes acaba virando até um ídolo no coração da pessoa, né? Porque ela quer fazer tudo toda hora e sempre. Ela nunca tá no culto, porque ela sempre tá fazendo alguma coisa. É outro extremo. Mas e quem dera fosse esse o problema, né? O nosso problema como igreja, mas não é. Mas realmente, aí os irmãos veem que essas pessoas fazem tudo e a igreja é o pragmatismo, né? Tá acontecendo, o que tá acontecendo porque ninguém veio me chamar, né? Às vezes fala assim, nossa, mas eu não participo porque ninguém me chamou. Mas a partir do momento que você é salvo por Cristo, você já é chamado para a obra do seu reino. Você já é inserido até uma frase que o autor usa, ele fala assim, não existe desemprego no reino de Deus. E também não existe aposentadoria. Sempre há algo a ser feito. Sempre há um trabalho a fazer. Não precisa a gente precisa ficar postando no mural da igreja as vagas em aberto, porque sempre há algo a ser feito. Pergunte. Né? Quando a gente pode, a gente pega e informa assim, olha, irmão, nós estamos precisando de alguém para vir aqui lavar o banheiro, né? Estamos precisando de vir alguém aqui para limpar tal lugar aqui da igreja, entendeu? Mas são as demandas mais emergenciais, né? Mas se nós tivéssemos, por exemplo, pessoas que se comprometessem, obrigado, Raquel, ganhei um café da minha irmã. Se nós tivéssemos pessoas que se comprometessem a estar limpando a igreja regularmente, nós nunca precisaríamos chegar num ponto de ter que fazer um mutirão de limpeza. Entendeu? Outro motivo. Alguém tem algum outro motivo pelos quais os cristãos eles simplesmente não vou servir? Eu acho que é falta de compromisso, Vinícius. Exatamente. Às vezes é crente assim, mas vai para a igreja ou para cumprir uma tabela, para uma obrigação, entendeu? E não quer um compromisso, não quer responsabilidade. Então eu vou, assisto meu culto, fiz minha obrigação, vou embora. Sim. Eu pensei na mesma Chega coisa. mais tarde e vai embora mais cedo. Também. Pensei na mesma coisa, Vinícius, muito mais como a questão da religiosidade, né? Isso. Acho muito interessante o povo que fala assim, eu nasci em berço evangélico, né? Quer dizer, o berço era evangélico, mas a pessoa parece que não se converte. Vai ali, domingo, eu tenho que estar na igreja, tá bom, eu vou lá. E ainda tem aquela questão, né? Poxa, tem coisa de manhã, tem culto de manhã, tem à noite. Não, eu já fui de manhã, não preciso ir à noite. Então, é toda uma negociação para não se sentir culpado, né? Eu deixei de ir à igreja. Não, eu tenho que ir, mas se eu for... Até o pastor Alex estava pregando sobre isso também, né? Dessa questão do você estar
cumprindo essas regrinhas, né? Vamos dizer, eu tenho que ir lá, mas não é tão importante, então hoje eu vou ao aniversário, eu vou fazer outra coisa. E aí, se a pessoa assume algum compromisso, acaba ficando difícil para ela levar essa vida socialmente ativa, né? Verdade. Então, Verdade. não estou dizendo que não é cristão, mas, na verdade, o que é? Poxa, se eu tenho determinado cargo, isso vai me impedir de, sei lá, de participar do churrasco que tem domingo que vem, né? Sim. Então, o mundo corre domingão. Isso. E aí o que facilita... Domingo é o dia do prazer, né? Exato. Eu trabalhei até sábado, mas entra um pouco no que você falou também. Algumas vezes tem o faz tudo, que a pessoa que não quer fazer nada vem falar, não, por exemplo, está lá o Vinícius, deixa que ele faz. Né? Ele está sempre lá, está sempre ocupado com as coisas, não enxerga justamente essa questão de que se todo mundo fizesse, ajudasse, não sobrecarregaria ninguém, né? Sim, com certeza. Ô, Vinícius, Opa, desculpa, pastor, pode falar? eu creio que o fundamento básico que as pessoas elas não estão orientadas ao próximo é porque elas têm dificuldade de estarem orientadas para Deus. Sim. Que é aquilo que eu falei que a disciplina espiritual básica é o que nós temos que nos disciplinar, ou procurar nos disciplinar, é amar a Deus com aquela intensidade que Ele pede que nós amemos, porque Ele é Deus único. Ele é Deus único. Então toda a nossa adoração tem que estar orientada a Ele. Agora, como os crentes, eles têm dificuldade, né, de ter essa relação com Deus, primeiramente, que é aquilo que diz que lá em 1 João, né, como que eu vou poder dizer que amo a Deus, né, que não vejo, né, ou amo ao próximo, né, como que eu vou poder dizer se eu não estou com o meu amor orientado a Deus, né? Ou seja, o amor a Deus, ele é o padrão para todo o resto. Então, quer dizer, quando essa pergunta é levantada, é muito simples de analisar, né? Então, eu sempre pergunto, né? Quando a pessoa acordasse, ela deveria ter como motivação principal de viver o dia todo amando a Deus de todo o coração, toda a alma, com toda a força. E com certeza que este amor horizontal, né, ou vertical, ele vai ser traduzido também no amor horizontal. Aí entra justamente essa disciplina que ela é importante dentro dessa disciplina básica, né? Que é o serviço. As pessoas não servem porque não estão motivadas a uma devoção a Deus e nem orientadas a fazer o trabalho para Deus. Porque não é o trabalho para o próximo. Né? Não tem que fazer para agradar pessoas. Tem que fazer para agradar ao Senhor. Né? Eu creio que o motivo básico que eu vejo é este. É falta de amor a Deus. Exatamente. O senhor foi agora realmente no pecado principal, né? Que é a falta realmente de amor a Deus. Você não ama a Deus a quem você não vê. Você também não amará o seu irmão a quem você vê. Exatamente, pastor. 2 pecados também decorrentes da falta de amor a Deus que o autor levanta, que o Donald Whitney levanta, é o quê? É o orgulho e a preguiça. O orgulho e a preguiça. Eles são terríveis e eles atrapalham a questão da vida de serviço. Primeira coisa, preguiça. Porque servir dói, né? É uma coisa que você precisa realmente largar a mão da preguiça, agarrada nas costas, né? E se levantar para fazer alguma coisa, né? Não ter o seu descanso ali, o seu conforto como prioridade, mas sim a obra do Senhor, né? O reino do Senhor. Então, primeira coisa, tem que matar a sua carne, né? Que ela grita por descanso e por conforto e por prazer, né? E não em ficar realmente limpando o chão da casa da vizinha operada, né? Então, realmente precisa matar a preguiça. Aí a questão do orgulho. Por que a questão do orgulho? Porque a maioria dos serviços cristãos, eles não são serviços que podem ser vistos. Entendeu? Então, como eu falei,
É muito mais fácil para mim sair domingo e ir cantar na igreja do que o irmão que vai ficar no som, que ninguém vai ver o serviço dele. O meu vão ver, vão me ouvir. Assim, nossa, que bonito. O Vinícius cantando. Bonito. Nossa, olha como o Isaac toca bonito. Mas o irmão que acordou mais cedo para abrir a igreja, ninguém vai ver o serviço dele. Entendeu? Então, o orgulho é uma questão crucial aí. Você precisa matar ele, porque você precisa fazer ações sem esperar o louvor dos outros. A motivação é o quê? É o próprio Deus e a sua palavra. Então, nós precisamos verificar. Será que eu não estou fazendo porque o que tem para ser feito não vai me trazer glória? Não vai aumentar o meu status quo dentro da igreja? Quem que vai ver eu ajudando o meu parente? Quem que vai achar bonito? Vai dar para eu postar isso na internet, nas redes sociais? Entendeu? Então, são coisas que a gente precisa realmente pedir para Deus sondar o nosso coração. Que muitas das vezes é a própria preguiça e também o próprio orgulho decorrente do que o pastor Flávio acabou de falar. Falta de amor a Deus, né? Então, meus irmãos, primeiro ponto dessa aula é: espera-se que todo cristão... Só para te avisar, são 5 minutos, tá? Ah, sim, tenho um timer aqui para mim, eu tô vendo certinho. Obrigado, Marcelo. Espera-se que todo cristão sirva. Né? Aquela famosa frase: crente que não serve, não serve. Não serve. Nós fomos criados em Cristo Jesus para boas obras. Então, eu trouxe essa citação aqui do Donald, né? Ao chamar os seus eleitos para si, Deus não chama ninguém à ociosidade. E que é ociosidade? Ficar sem fazer nada, né? Quando nascemos de novo, nossos pecados são perdoados, o sangue de Cristo purifica a nossa consciência, de acordo com Hebreus 9,14, para que sirvamos ao Deus vivo. Prestem culto ao Senhor com alegria, é a comissão de todo cristão. Não existe desemprego ou aposentadoria espiritual no reino de Deus. E o autor lista, então, para nós, 6 motivos, pelo menos 6 motivos para nós servirmos a Deus. Primeira coisa, obediência. Vamos abrir nossas Bíblias rapidamente, Deuteronômio 13:14. Deuteronômio 13:14. Não, 13:4, desculpa. 13:4. Andareis após o Senhor vosso Deus, e a ele temereis. Guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, e a ele servieis, e a ele vos achegareis. Então, primeira coisa, eu preciso servir porque Deus manda. Isso já é um motivo em tanto, né? Então, um pingo de temor do Senhor já nos leva a compreender que nós precisamos servi-lo, né? Gratidão. A gratidão também é algo que realmente enche o nosso coração para o serviço. Nós vamos abrir em 1 Samuel. 1 Samuel. Capítulo 12, versículo 24. Então, somente, pois, temei ao Senhor e servi. Vê quão grandes são as obras do Senhor. Aquilo realmente te surpreende. Você é sensível aos feitos do Senhor. Principalmente, a começar pela sua salvação. Porque, poxa, eu ia para o inferno, né? Eu não merecia nem sequer estar vivo. Mas Deus me amou. Agora o Senhor... Mas... Então, eu sou... 4 motivos. Vou terminar no mesmo link.
Beleza. Vamos lá. Vamos lá, irmãos. Falei da obediência e falei da gratidão. A gratidão é um bom combustível aí para o serviço cristão. Precisa ser, essas motivações, elas não são motivações a mais não, tá, irmãos? Elas são essenciais, né? Se não for para fazer isso, pedir para Deus transformar o seu coração, né? Essa vida de que eu salvo. O terceiro é a alegria. Esse serviço precisa ser um serviço alegre. Não pode ser um serviço feito de cara amarrado, né? Então, vamos lá para Salmos 100, né? Salmo 100, versículo 2. Servir ao Senhor com alegria, apresentar diante com cântico. Perceba, irmãos, que por mais que seja um texto poético, uma poesia, nós aqui temos sim uma ordem, um mandamento, né? Nós temos aqui uma postura de coração essencial para o serviço cristão ser feito de uma maneira que agrade ao Senhor. Deve ser feito com alegria. Não adianta pegar e fazer de cara amarrada, né? Fazer forçado, fazer reclamando. Claro que nem sempre nós vamos estar, né? Vamos conseguir com facilidade sair das nossas camas para fazer o que tem que ser feito. Mas nós precisamos lutar contra essa tristeza e essa murmuração para que realmente o nosso coração seja alegre em servir ao Senhor. A alegria na Bíblia, ela é um mandamento, ela é algo a ser buscado. E graças a Deus por isso, né? Porque o Senhor não colocou para nós a alegria como algo dentro, buscado fora, algo a ser buscado em Deus. E Deus é fonte de alegria. Ele é fonte inesgotável. Salmos 16 fala que na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. Então você acha, nossa, mas eu não acordei bem para louvar a Deus. Busque a Ele, porque Ele é a fonte de alegria. Ainda bem que não é a alegria que vem dentro do seu coração. Realmente não é essa não, é a alegria do Senhor, que é a nossa força. Então, nós precisamos, mas é o meu jeito. Mas o seu jeito precisa ser redimido. Precisa redimir os sentidos, né? Precisa realmente pedir que o Senhor venha a transformar o seu coração e o seu comportamento. Então, claro que algumas pessoas vão ter um temperamento mais suave que as outras. As pessoas têm diferentes temperamentos, mas a falta de alegria do crente, ela é decorrente de um desvio dentro do seu relacionamento com Deus. Ele é fonte de alegria. Então busque para que a alegria do Senhor seja a sua fonte, seja a sua força, né? Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Alegria é coisa séria na Bíblia. John Piper fala, né? Satisfação plena em Deus. Então busque ao Senhor para que realmente você seja motivado pela alegria dele, que vem do alto, para que você possa servi-lo com alegria. Deus não quer que a gente sirva ele de qualquer jeito. E outra, motivados por perdão e não culpa. Esse texto é interessante. Eu nunca tinha pensado nesse texto aplicando ele dessa maneira. Vamos abrir em Isaías 6, um texto conhecido, né? Onde Isaías tem a visão, né? No ano da morte do rei Uzias. Ele tem uma visão do trono, né? Então, no versículo 6 a 8, fala assim: Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o seu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e a quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim.
Perceba, irmãos, que a postura dele mudou depois que ele foi purificado do seu pecado. Porque, primeiramente, quando ele viu a visão, no versículo 3 e 4, né? E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo ao Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça. Ele viu aquela imagem, né, tremenda da glória de Deus. E o que ele falou assim? Ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ou seja, eu estou encrencado. Mas o anjo vem e pega uma brasa viva do altar e purifica Isaías. E aquela culpa, aquele sentimento de medo, por conta de ter visto algo ao qual ele não era digno, ela é arrancada, ela é expurgada de dentro do coração. Isaías é purificado. E agora, aquela culpa que ele teve, aquela reação de culpa, mudou agora para uma reação de serviço. Fruto do perdão que ele recebeu. Fruto da purificação. E agora ele responde. Aí esse Deus fala: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim. O ai de mim e o que a gente aprende com isso? Que eu não posso sair da minha casa para servir ao Senhor, porque eu estou cheio de pecado e eu preciso agora expiar os meus. Eu vou na igreja para eu dar uma purificada. Não, isso já foi feito. As brasas vivas do altar já tocaram a sua boca. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado. E agora você responde e fala: envia-me, ao invés de ai de mim, você fala: envia-me a mim, eis-me aqui. Por quê? Porque eu vou ser motivado pelo perdão do Senhor. Eu saio da minha casa para servir a Deus. Seja na rua, seja no meu trabalho, seja na igreja, porque eu fui perdoado pelo Senhor. Não é mais ai de mim, é eis-me aqui. E outra, irmãos, humildade. Vamos para João, capítulo 13. João, capítulo 13, a famosa cerimônia de lavagem dos pés. Então, João 13, do 12 a 16, diz assim: Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Então, meus irmãos, aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. A humildade é a característica do serviço cristão. Eu faço porque eu compreendo que eu não sou melhor do que ninguém. E que eu preciso, então, ter essa postura de humildade e realmente me colocar à disposição das pessoas que precisam e da obra do Senhor. Eu não faço... aí quebra aquela questão do orgulho, né? Eu não faço as coisas para ter reconhecimento. Eu faço porque eu amo ao Senhor. Isso é uma postura de humildade, né? Não buscar o reconhecimento. Perceba que Jesus, sendo o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele fala: vocês me chamam de mestre? De fato, eu sou. Ele não negou, não. Mas eu estou aqui lavando os pés de vocês para que, da mesma forma como eu fiz, vocês façam também. Ou seja, essa mesma postura de coração. Aqui ele não estava ensinando um sacramento, algo a ser feito todo culto, igual acontece em algumas igrejas, né? Cerimônia de lavar os pés. Não. Ele estava mostrando assim, esse serviço, que é o serviço mais sujo que tem,
lavar os pés das pessoas era passado por um escravo menor. Era passado para aquele escravo mais barato. Era passado para aquele funcionário da casa que tinha o menor cargo. Porque aquelas pessoas, elas andavam naquela poeira daquela região e os pés delas eram imundos. E o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores se rebaixa para lavar os pés dessas pessoas, para agir como um servo, como o pior servo da casa. Para mostrar para eles, assim, é essa postura que eu quero de vocês. Que vocês estejam dispostos a servir os outros, como eu os amei. E a maior forma como Cristo nos serviu não foi lavando os pés dos discípulos, foi sofrendo uma morte terrível e horrorosa naquela cruz. Morrendo como um bandido que cometeu um crime hediondo. Não era qualquer um que era crucificado, não. Ladrão de galinha não era crucificado, não. Ele foi humilhado. Ele foi cuspido. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Por quê? Porque ele compreendia que ele era o servo sofredor, como nós aprendemos em Isaías. Foi profetizado que o Messias viria e sim reinaria sobre todas as nações. Mas primeiramente ele assumiria e mostraria qual que é a postura do seu reino. Ele encarnaria a postura do seu reino. A postura de justiça e de humildade. E por último, irmãos, o amor. Vamos abrir em Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5:13 fala: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos um dos outros pelo amor. Ou seja, eu não amo porque eu vou receber dinheiro, eu não amo porque eu vou receber um salário, eu não amo porque eu vou receber um louvor, eu não amo porque eu vou receber um elogio, eu não vou servir porque eu vou receber alguma coisa. Porque lembra que esse serviço ele não é egoísta, ele é altruísta. Eu faço realmente por amor. Esse amor o quê? É aquela postura de sacrifício. Né? Aquela postura onde eu faço as coisas para o outro, não esperando nada em troca, mas motivado único exclusivamente pelo amor de Deus. E buscando que essa pessoa também venha conhecer esse amor por meio das minhas ações. Então, meus irmãos, esses são pelo menos 6 motivos que nós temos para servir. Espera-se que todo cristão sirva: obediência, gratidão, alegria, perdão e não culpa, humildade e amor. Que Deus abençoe a vida de vocês. Na próxima. Obrigado e até o culto daqui a pouco. Amém? Amém. Vamos orar? Amém. Vamos lá. Vamos orar para Amém. encerrar. Amém. Pastor Flávio, o senhor pode orar para nós, por favor? Como não? Vamos orar então. Querido Senhor e amado Pai, agradecemos porque temos irmãos nossos que se dedicam, Senhor Deus, a preparar um estudo como este, de alta relevância para a vida dos irmãos, a vida da igreja, e que somos orientados por meio da Tua Palavra, no sentido de vivermos uma vida de devoção ao Senhor. Temos uma vida de piedade, uma vida que reconheça o Senhor como Deus único e se coloque na disposição constante de estar praticando ações de maneira que elas sejam externadas para que outros irmãos sejam edificados, possam receber o apoio, possam receber a atenção de nós, visando unicamente a glória do nosso eterno Deus. Por isso, eu rogo que o Senhor esteja fazendo com que essa palavra produza virtudes e não apenas o ouvir, mas, como o Senhor Jesus Cristo ensinou, que a semente possa cair em terra boa e produzir muitos frutos. Porque, ó Deus, ouvir a palavra e não sermos transformados por ela, no sentido de produzirmos virtudes que façam com que nós amemos mais o Senhor de todo o nosso coração e mantenhamos a nossa posição firme
viver uma vida voltada para ti, com certeza que é um estudo que cai no vazio. Mas a tua palavra não volta vazia. Pode cair no vazio em nossas vidas, mas a tua palavra não volta vazia. Ela sempre efetuará o que lhe apraz. Como podemos ver no nosso estudo, mesmo no autoconfrontação, a palavra de Deus ou ela vai amolecer ou ela vai endurecer. Isso depende do solo ao qual ela vai cair. Mas ela é a mesma palavra que pode causar o amolecimento ou o endurecimento. Por isso, obrigado por esse tempo e que os irmãos que foram abençoados, irmãos presentes, né, que foram abençoados, possam frutificar em toda boa obra. Agradecemos pelo irmão Vinícius, pelo irmão Marcelo, que eles sempre estão aí prestando e dando tempo para que esse ministrar seja mantido. Então, ó Deus, conceda-nos ainda a oportunidade de estarmos reunidos nos próximos cultos que temos, tanto infantil quanto o nosso culto à noite. Nós oramos no nome de Jesus, nosso Salvador amado. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Tchau, gente. Deus Deus abençoe. abençoe. Tchau, até mais. Tchau, Vinícius. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.